Salve, amantes de geleias, tudo certo por aí? Aqui é o Lucas novamente para mais uma aula sensacional, onde eu trago conteúdos muito legais diariamente para você que quer elevar o nível da sua geleia, dos seus preparos, perder aquele medo de errar, aquele medo de você abrir o pote e estar estragado, de você não ter aquela durabilidade ou de ter dado alguma coisa errada. E para isso, gente, eu defendo a bandeira do conhecimento, da técnica e da prática, que nós amantes de geleias levamos tatuado nas nossas costas, faz com que a gente consiga ter um resultado cada vez melhor, gente. Então, se preparem que hoje tem bastante conteúdo, então vem comigo! Agora eu sei tudo sobre Brix, porque eu assisti o vídeo anterior. Ele tá aqui, inclusive tá aqui em cima, né? E assistindo ele, eu descobri que para medir esse Brix eu preciso de um equipamento chamado refratômetro, né? Agora que eu descobri que precisa desse equipamento, eu preciso saber como que eu uso, né? Como que eu uso, como que eu meço, como que ele funciona. E outra coisa, eu realmente preciso dele? Eu preciso investir nesse equipamento? Vou responder isso agora. Então eu vou contar para vocês, gente. A primeira coisa é que eu costumo dividir os equipamentos em 3 categorias, digamos assim. A primeira delas são os indispensáveis no preparo da tua geleia. Aqueles que vão te auxiliar muito, que vão trazer um resultado incrível e que você precisa realmente ter. Você já vai entender o porquê. O segundo são os que, quando você já está subindo de nível, já aumentou bastante a tua produção e você precisa às vezes de mais agilidade, enfim, você precisa de um pouco mais. O terceiro, gente, são aqueles que são puro luxo, digamos assim. Não significa que você não precisa, significa que eles são muito úteis, eles vão te ajudar bastante também, eu gosto, né? Eu já vou dar exemplo de alguns, mas quando você pode investir ou quando você quer se aprimorar bastante, eles também se tornam assim muito amigos e muito úteis no teu dia a dia. Agora, vou dar um exemplo, gente. Você já tentou, por exemplo, tirar parafuso, ou parafusar ou tirar um parafuso com uma ponta de faca? Pega aquela faquinha assim. O que acontece? Vamos ver se vocês concordam comigo. Ou você vai quebrar a ponta da faca, ou você vai deixar o parafuso cego, ou você vai ficar irritado, porque não vai dar certo. Mas quando você tem uma chave de fenda, por exemplo, a chave certa, o parafuso certo, é muito mais rápido. É muito mais indicado, porque você não estraga o parafuso, você consegue fazer muito mais efetivo. Agora imagina, gente, se você tivesse uma parafusadeira. Daí se o negócio ia ser, você ia pelar 10 parafusos por minuto. Por exemplo, um dia desses, eu fui desmontar o telhadinho da cama de... Meu filho tem uma cama de madeira e tinha um telhadinho. Eu não tenho parafusadeira, mas eu tenho a chave, graças a Deus. Mesmo assim, eu consegui, não estraguei o parafuso, foi penoso, Mas, gente, eu decidi que eu vou comprar uma parafusadeira agora para desmontar qualquer coisa que eu for desmontar agora, porque é muito melhor você ter o equipamento certo para fazer o que você quiser fazer ali. Por isso, gente, que eu sempre convido a pensar a geleia como uma técnica. Por exemplo, é tão fácil visualizar esse investimento em outros hobbies, em outras artes, por exemplo. Você começou a fazer pintura. Você vai lá, compra pincel, lápis, folha, e começa a se aprimorar, começa a desenhar, né? Só que chega um momento que você não consegue aprimorar ali o que você está fazendo, aprimorar a tua arte. Eu considerando que geleia é a nossa arte, tem que entender que precisa de um mínimo de investimento, gente. E o refratômetro, ele faz parte desses equipamentos que são indispensáveis, que vão te acompanhar desde o início. Ele é parceirão, ele é amigão e faz parte do teu processo de crescimento. Tá, mas qual comprar? Eu vou te dar umas dicas certeiras aqui para você não ter erro nesse momento.
Então a primeira coisa, gente, que isso vai te dar um norte, vai te dar ali uma segurança. Procure o refratômetro que já é indicado para açúcar, fruta e geleia e mel. Então, o refratômetro que já tem essa indicação já te dá um norte. Segundo ponto, muito, muito importante, gente, é a escala. Existem várias escalas diferentes de refratômetro. Eu indico a escala que é 0,90, porque ela vai atender o que você quer medir. Ela vai atender o Brix da tua geleia, você vai conseguir medir o Brix da fruta. Tá, mas eu já tenho um refratômetro que é 0,32, que é outra escala. Assim, usa ele para medir a tua fruta, para medir o Brix da tua fruta, ou aprenda muito bem a dominar a diluição. Só que mesmo assim, gente, mesmo assim, eu indico você comprar um 0,90, porque vai facilitar para você. Então você usa o teu 0,32 para medir as tuas frutas e use um 0,90 para medir a tua geleia, ok? Eu indico fortemente. Outro ponto importantíssimo é que existem refratômetros que não têm correção automática de temperatura, mas procure por refratômetros que têm essa correção automática de temperatura, porque se você compra um refratômetro que não tem, você tem que sempre estar ali com o termômetro medindo e tem que atingir exatamente 20 graus para você medir o teu Brix, porque senão você vai ter que fazer uma conta ali, fazer a correção. E essa correção automática de temperatura, ela já te ajuda. Ela auxilia bastante porque ela varia de 10 a 30 graus ali, então ela ajuda. E mais uma coisa, vocês sempre me vêm usando nos vídeos e falando sobre o refratômetro analógico, mas obviamente que eu não poderia deixar de comentar que existe também refratômetro digital, sabia? Começando, gente, pelo analógico, que é o que faz parte da minha lista de indispensáveis e é o que eu uso. Ele é um refratômetro que cumpre a tarefa. Quando você tem um fluxo de trabalho que te permite que você resfrie, que você prepara uma panela só ali por vez, consegue tirar uma amostra, medir, ter aquele processo, e você tem esse tempo no dia, ele te satisfaz. Ele é o teu grandíssimo aliado. Mas, se você já está num fluxo mais intenso, produz mais de 2 panelas, 1 ou 2 panelas, às vezes 3, você não pode perder esse tempo de abaixar a temperatura ou de diluir, você precisa de uma exatidão maior. Aí eu indico o digital, porque ele vai te levar para um nível assim, para outro nível. Só que tudo é uma balança, né? Então ele tem um valor maior, mas ele te traz uma resposta mais rápida. Gente, eu vou colocar aqui, como eu falei, vou colocar aqui embaixo tanto um quanto o outro. Não é link de parceiro, gente, porque eu não estou ganhando nada com isso, mas é só uma indicação mesmo. Mas você está livre para pesquisar, Mercado Livre, Amazon, essas coisas todas aí. E, só reforçando, o analógico faz parte da minha lista de indispensáveis, né? Mas se você tá pensando em desistir, tá quase, isso não é pra mim, eu não aguento mais medir, tá me atrapalhando, você faz parte daquelas pessoas que estão ficando empacadas por causa disso, daí considere investir no digital, porque ele vai te trazer mais velocidade, ele vai te trazer mais agilidade e é melhor você investir do que não medir. Então, pessoal, agora chegou o grande momento que eu vou realizar um sonho da minha vida de fazer um unboxing. Não, brincadeira. Já fiz, já está aberto. Na verdade, o grande momento é porque eu vou demonstrar para vocês com muita alegria aqui o nosso refratômetro. Então é o seguinte, gente, ele vem. Você armazena normalmente numa caixa, essa caixa já vem com ele, né? Tem algumas caixas que são maiores, menores, enfim, mas essa aqui é anatômica, cabe direitinho. Então, ó, pega aqui, você abre. Primeiramente, o que você encontra? Certo?
ele vem essa espuminha para proteger o teu refratômetro, porque é um equipamento que é bom você armazenar com mais segurança, porque senão ele acaba estragando, vocês já vão entender o porquê. Então aqui, ó, normalmente vem um paninho, tá? Esse paninho aqui é tipo aqueles paninhos de óculos, é para você limpar ali a parte mais sensível dele, o manual. Ele vem junto uma pipetinha aqui, porque você normalmente utiliza líquidos ou coisas mais, soluções mais líquidas, porque você consegue enxergar melhor. Então, outro uso para esse é que você vai pegar a tua água destilada antes, eu já vou falar sobre isso, você vai pingar e depois você também pode usar um desse para pingar o líquido. Ele vem aqui, ó, uma chavinha de fenda. Então, para que serve? Eu vou mostrar na sequência, mas tem uma parte aqui que você consegue ajustar ele, calibrar, e você usa essa chavezinha, né? Agora, o nosso queridão. O refratômetro, gente. Ele tem várias divisões, cada parte tem a sua utilidade. Eu vou falar das mais importantes. Então, primeira coisa, aqui, ó, ATC. Quando ele vem escrito ATC, significa que ele já tem a correção automática de temperatura. Lembra que eu falei aquela hora da correção automática de temperatura, que auxilia você conseguir medir, que é preferível você escolher um que tem essa correção? Então, ó, tá aqui, ó. Você não consegue não ver, ele tá marcado aqui. E agora a parte mais importante, presta atenção. Aqui, ó, embaixo dessa tampa, tem um vidro azul. Aqui, que você chama de prisma, isso mesmo, esse é o prisma, ó, que não é bonito, tipo aquele carro lá, sabe? Então, aqui esse vidro, por que ele é a parte mais importante? Porque é exatamente aqui que você vai colocar a tua geleia, o suco da tua fruta, a tua solução, o que você for medir vai ser aqui. Então, você vai pingar, ou colocar como um palito, uma colherzinha, uma quantidade. Tem que ser uma camada fina. Eu vou explicar isso certinho. Vai colocar uma camada fina aqui. Daí você vai fechar esse prisma, essa tampa, desculpa, o prisma de baixo. Daí você vai olhar aqui. Seguinte, ponto importante. Você está vendo que eu estou segurando ele assim? Então, a luz do sol ela vai bater aqui. Preferencialmente, quando você utiliza a luz do sol para fazer essa medida, para conseguir enxergar, é melhor. Você tem uma visão linda. Ah, mas eu moro num lugar que não tem muito sol, ou está muito nublado. Nós estamos no inverno, né? Então, às vezes, tem dias que o sol não aparece. Na verdade, ele aparece, entendeu? Na meio da nuvem, aquela coisa toda. Se você utilizar uma luz que não é natural, uma luz de casa, ele vai funcionar, mas não vai ficar tão maravilhosamente perfeito como ficaria na luz do sol. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso quando eu estiver falando sobre diluição. Então, o que acontece? A luz, ela entra por aqui, exatamente isso. Ela vai entrar por aqui, por isso que eu estou segurando ele assim. E ela vai fazer uma refração. Então ela vai passar pelos sólidos solúveis, ela vai passar, por isso que eu falei que tem que ser uma camada fina, vai passar ali pela geleia, pelo líquido, pelo suco, pela fruta, enfim. E vai vir até aqui, você vai conseguir enxergar ali na escala, ali dentro, quanto que tem de sólidos solúveis naquela solução que está aqui, gente. Maravilha! Então, vamos começar a explorar tintim por tintim desse nosso grandíssimo amigão, gente? Vem comigo! Antes da gente começar a medir, mostrar para vocês certinho como é que mede várias coisas aqui que eu separei, a gente tem que tomar alguns passos antes para que o resultado fique perfeito. Então você pegou, você abriu, chegou, você foi lá na loja, chegou pela internet, a primeira coisa que você vai querer é olhar, curioso, né? Todo mundo é assim, eu também. A primeira coisa que eu fiz quando o meu chegou foi olhar. Certo, o que você vai ver lá dentro? Você vai ver uma escala azul, porque o que você vê depois ele está em branco, mas isso a gente já vê, né? Já mostro para vocês. Tem grande chance de não estar nítido. Por quê? Porque existe aqui, ó, essa rodinha, você vai fazer o foco, exatamente. Só que, gente, é aqui, nessa rodinha, não aqui onde você segura, porque pode quebrar, tem chance de quebrar se você rodar aqui, tá? Então, é aqui. Beleza, você vai olhar, você vai rodando bem devagarinho
até ficar nítido. Para você que nem eu usa óculos, já está acostumado, porque você vai lá no consultório e fala, tá melhor assim, tá melhor assim, tá melhor assim. É a mesma coisa, você vai ficando nítido e você vai ter um foco. Não precisa, normalmente você dá o foco uma vez, de vez em quando você arruma, mas isso é uma coisa que não é com muita frequência. Agora vamos falar da calibração, gente. Para calibrar, você vai tirar essa bolinha aqui. Mas antes de mostrar a calibração, eu vou te dizer para que serve, gente. É o seguinte, quando você coloca uma água destilada, por exemplo, quando você coloca água destilada, que é um líquido muito bom para você calibrar, eu coloquei um pouquinho aqui nesse coisinha, ele tem que estar no zero, né? Por que água destilada? Porque tem regiões, tem lugares que a água da torneira, por exemplo, não é 100% pura. Às vezes ela tem um tratamento, um cloro, alguma coisa, né? Então a água destilada, ela é muito boa, porque é garantido que vai dar zero. Então você pega, já vou demonstrar como você vai pingar. Se não der zero, você vai pegar a chavinha e vai girar até chegar no zero. Então vou mostrar como que faz. Lembrando, tirei a bolinha, tem essa pipetinha aqui, você pega a água destilada, puxa, olha que legal. Daí você vai abrir, prefira colocar com ele nessa posição, porque vai espalhar bem. Então, você vai abrir e vai colocar gotinha, 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 gotinha. Tem que pôr de uma maneira que fique espalhado por todo o prisma. Então eu coloquei as gotinhas, eu fechei. Eu vou olhar e tem que estar em zero. Então, vamos olhar aqui, ó. O meu está em zero, mas, hipoteticamente, se ele não tivesse, eu ia girar aqui até chegar no zero. Para começar a nossa sequência de medidas, momento tão esperado, eu vou começar nível 1, uma maçã. A maçã é nível 1 de dificuldade porque ela é clarinha, então é mais fácil de visualizar, você já vai ver isso. O que eu vou fazer? Eu vou ralar ela, para aproveitar, vou ralar no ralo bem fininho, para aproveitar o máximo possível da fruta. Lembrando que eu vou ralar fininho porque eu quero pegar mais o líquido ali. Então, tudo que eu puder aproveitar é melhor. Vocês já vão ver esse exemplo, por exemplo, no morango. Mas enfim, ó, vou pegar aqui a maçã. Maravilha. Então, olha aqui como que ficou, gente. Agora eu vou pegar a parte mais líquida aqui, ó, para colocar no refratômetro. Então, olha aqui. Eu vou abrir aqui, ó, e vou colocar a nossa fruta aqui. Então, lembrando que tem que espalhar bem. Aqui é aquela maçã que a gente ralou. Fechar. Então, gente, eu vou olhar aqui, ó, lembrando que tem que ser nesse ângulo para a luz bater aqui, refletir. Eu estou enxergando 14 bricks, mas como eu não consigo, é muito difícil eu mostrar aqui dentro na imagem da câmera, eu vou mostrar uma imagem para vocês verem como que eu enxergaria. Então olha aqui, como vocês podem ver ali, tem a parte azul, a parte branca. Lembrando que quando não tem nada, ela fica toda azul, e quando tem alguma coisa, mostra o branco. Como vocês podem ver, está marcando 14, significa que essa maçã está com 14 bricks. Lembrando que ela estava a 20 graus quando a gente mediu. Então, se mostrou que tem 14 bricks, significa, gente, para você que assistiu o aulão de bricks e sabe dessa resposta, significa que tem 14% de açúcar. Então, se você pega 1 quilo de maçã, vai ter 140 gramas de açúcar. Se você pega 2 quilos, vai ter 280 gramas de açúcar e assim por diante. Mas como você gosta do desafio e eu também, vamos para o próximo nível que o negócio vai ficar lindo. E o próximo nível, gente, é uma geleia escura. O que acontece?
Quando você coloca uma geleia escura num refratômetro, lembrando que ele mede a entrada, a refração da luz. Então a luz entra, passa pela geleia e você consegue enxergar. Mas eu vou mostrar uma imagem agora para você ver o que acontece quando tem uma geleia ou muito escura ou muito espessa. O que acontece, o que você enxerga. Então olha aqui. Então nessa imagem você pode ver que eu falei, né, o que acontece quando você põe uma geleia muito escura. Não fica aquela linha retinha, por exemplo, da maçã que a gente mediu. Fica esse degradê, porque a luz não passa perfeitamente e você enxerga sem exatidão. Você enxerga esse degradê, no caso tanto da geleia escura como da geleia muito grossa, porque o refratômetro, que nem eu falei, ele funciona melhor quando é mais aquoso, quando é mais líquido. Então qual é a técnica que você usa no caso de uma geleia escura ou uma geleia muito espessa? Você faz a diluição, exatamente isso, gente. Você vai diluir, tem várias medidas que você pode usar, mas eu vou ensinar uma delas para você começar. Então, você pega uma balancinha de precisão, essa aqui mede 0,1 gramas, para você ter mais exatidão. E você vai fazer uma técnica de 1 para 1. O que significa isso? Que você vai pegar a mesma quantidade de geleia para a mesma quantidade de água, certo? O que vai acontecer quando você colocar no teu refratômetro? Vai mostrar metade do Brix que você deveria ver. Então, depois que você medir, você vai ter que multiplicar. Calma, você já vai entender. Então, aqui, ó, aqui eu tenho 5 gramas da geleia e 5 gramas da água. Lembrando que eu vou misturar esses dois e quando eu colocar no refratômetro, ela vai ficar mais transparente, vai ficar mais fácil de enxergar e ela vai ficar mais líquida, que vai facilitar a tua visualização. Então vamos lá, eu vou misturar. Vou jogar água na geleia que é mais fácil. Então, colocou, misturou, vai diluir. Eu vou misturar bem aqui. E olha como é que fica. Bem mais líquida e mais transparente. Inclusive, dá até pra gente usar a pipetinha agora para colocar no refratômetro. Então, ó, vou pegar aqui e vou colocar delicadamente. Vou fechar e vamos olhar lá dentro para ver como que ficou. Então, gente, olha aí. Vocês viram como está bem mais nítido e bem mais fácil de enxergar, diferente daquele degradê que a gente viu antes? E como você pode ver, mostrou que está Brix 31. E o que significa isso? Significa que esses 31 Brix é metade do Brix dessa geleia. Por quê? Porque lembrando que a gente fez uma diluição 1 para 1. A gente misturou metade da quantidade de água para metade da quantidade de geleia. Misturou, mediu. Então, qual é o Brix real desta geleia? 62. Porque se a gente fez 1 para 1, multiplica por 2, você tem o Brix dessa geleia. Ah, então olha que curioso, gente. Agora tudo vai começar a fazer sentido. Porque lembra que eu falei que a medida do carboidrato era muito próximo do Brix? Então aqui, se você for olhar, tem 12 gramas de carboidrato para cada 20 gramas de geleia. Se fizer a continha, isso dá 60% ali de açúcar, né? Então, se aqui deu 62 e aqui deu 60, lembra também que eu falei que tem algumas coisinhas como pectina e ácido que faz essa diferença? Então, olha que coisa incrível. Gente, para fechar com chave de ouro, é claro que a gente vai medir o Brix do limão, né? Porque lembra no aulão de Brix que eu falei sobre o limão, que eu falei que ele tinha uma quantidade muito ínfima de açúcar e que o Brix dele mostrava o ácido cítrico? Então vamos lá, limão magicamente cortado aqui, ó. Como ele já é, ele é bem líquido, eu posso pingar, com muito cuidado aqui, mas já posso pingar. Então, uma gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas, 4 gotinhas, gotinhas. Pega, fecha e vamos olhar. Aí você pode ver que deu Brix 8. Lembrando que eu falei que o limão tem uma quantidade muito ínfima de açúcar. Então esse Brix 8 significa que esse limão tem 8% de ácido cítrico. Então a cada 100 gramas do suco desse limão,
a gente consegue visualizar 8 gramas de ácido cítrico. Então é isso, gente. Só uma coisa, recado final. Testem, mede suco de limão, mede fruta, tudo quanto é tipo de fruta, mede geleia escura, dilui, geleia clara, enfim. Faz todos os testes possíveis que você puder. Isso, inclusive, é até divertido, porque você vai aprendendo. E quando a gente aprende uma coisa, a gente começa a sentir muito mais prazer no que a gente está fazendo. Mas, lembrando que se você estiver empacando, se você estiver querendo desistir de usar, ou se o teu fluxo estiver muito maior e não estiver batendo as coisas, você tem a opção de considerar o digital, né? Porque lembrando que o digital pingou, mediu, nada mais do que isso. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Até a próxima. Coloque os comentários aqui ou qualquer dúvida. Grande beijo.